Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Esse tutorial vai mostrar como funciona o motor de passo. A vantagem do motor de passo em relação a outros motores é que não precisa de realimentação, apresenta precisão dos movimentos, a sua velocidade pode ser facilmente controlada, fácil frenagem, fácil inversão da rotação e apresenta baixo custo. Os motores de passo são utilizados em equipamentos que necessitem movimentos precisos como impressora, robôs e CNC. Para entender o funcionamento do motor de passo, você deve começar pelo motor de passo de relutância variável. Esse tipo de motor é composto por um estator com 6 dentes. No estator são montadas 3 bobinas: bobina A, bobina B e bobina C. O rotor é feito de metais empilhados, nesse caso formados por 4 dentes. Isso é feito intencionalmente para que somente um par de dentes do rotor esteja alinhado com o estator. Mas como funciona o motor de relutância variável? O funcionamento é muito simples. Cada conjunto de bobinas é alimentado um de cada vez. As bobinas serão energizadas com corrente contínua. Se você energizar a bobina A, o rotor irá alinhar com essa bobina. Se você desenergizar a bobina A e energizar a bobina B, o motor irá girar. O ângulo do giro será de 30 graus. Se você desligar a bobina B e ligar a bobina C, o rotor irá girar mais 30 graus. Esses saltos de 30 graus são chamados de passos. Assim, o rotor irá ajustando a posição em sincronismo com a comutação das bobinas com um passo de 30 graus. Se você inverter a sequência de comutação, o sentido de rotação também inverte. A velocidade vai depender do tempo entre as comutações das bobinas. Quem comanda a comutação das bobinas é um circuito externo chamado de driver do motor de passo. Mas não dá para melhorar a precisão sem comprar outro motor? Sim, usando o deslocamento de meio passo. Se as bobinas A e B forem ligadas, o rotor irá girar. Mas os dois polos ficam atraindo o rotor e o giro fica preso na metade do caminho, executando um ângulo de 15 graus, metade do passo. Esse movimento é chamado de meio passo. Se a bobina B for energizada logo a seguir, o rotor gira mais 15 graus, completando o passo inteiro. Se agora as bobinas B e C forem energizadas, o rotor gira mais 15 graus para a nova posição intermediária, iniciando um novo ciclo. O restante é só repetir a sequência. E sobre o motor convencional não vai falar nada? Sim, vamos falar no motor de passo mais comum do mercado. O motor de passo híbrido com passo de 1,8 graus. Um motor de passo híbrido tem, na verdade, um rotor magnetizado. Esse rotor é composto por um ímã central e 2 tampas metálicas. As extremidades do rotor, depois de montados, se tornam 2 polos, um polo sul e um polo norte. 2 conjuntos de bobinas são montados no estator, a bobina A e a bobina B. Cada conjunto é montado de forma a alternar os polos quando as bobinas forem ligadas. Mas como funciona esse motor? Vamos ver agora o funcionamento do motor e por que esse tipo de motor tem uma precisão tão boa. Vamos entender o porquê. O rotor tem 50 dentes. O estator tem 48 dentes. Para entender o funcionamento, vamos dividir o estator em 4 grupos de 6. Esses grupos estão levemente deslocados em relação ao rotor.
O grupo em amarelo está perfeitamente alinhado com o rotor. O grupo verde está adiantado de meio dente em relação ao rotor. O grupo vermelho está completamente desalinhado em relação ao rotor. E o grupo azul está atrasado de meio dente em relação ao rotor. Revisando, o amarelo está alinhado, o vermelho está desalinhado e o verde e o azul estão deslocados meio dente. Para esta análise, vamos supor que estamos olhando a tampa com o polo sul. O rotor está posicionado com o grupo verde completamente alinhado. Vamos iniciar ligando a bobina A com a polaridade indicada. Note que o grupo verde está alinhado com o polo norte do rotor, exercendo uma forte atração. O grupo azul está totalmente desalinhado, exercendo uma forte repulsão. Nessa condição, o rotor fica completamente parado. Agora, vamos ligar a bobina B com a polaridade indicada. O rotor irá girar atraído pelo polo norte mais próximo. Veja agora como calcular o ângulo. O estator tem 50 dentes. O ângulo de deslocamento entre dois dentes é de 360 graus divididos por 50. O rotor tem 48 dentes. O giro entre um dente e outro é de 1/4 de ângulo de deslocamento. Resultado, ângulo de 1,8 graus. Esse é o passo desse tipo de motor. Ao final do movimento, o grupo vermelho do rotor está alinhado com o estator. Agora, se a bobina A for novamente ligada, mas com a polaridade invertida em relação à primeira vez, o rotor irá girar alinhando o grupo azul. Ligando a bobina B com a polaridade invertida em relação à primeira vez, o ciclo se repete e o grupo amarelo é que ficará alinhado. E assim por diante. O motor de passo é uma opção simples em relação a outros tipos de motores quando você quiser usar um movimento que necessite precisão. É fácil de encontrar no mercado, tanto o motor como o driver. E existem modelos que podem ser usados em projetos com Arduino. Então, se você está pensando em montar um robô com Arduino, pense na possibilidade de usar um motor de passo. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva! E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!